Fala galera, estamos direto aqui da Expo Evangélica 2018. Muita gente passando por aqui, batendo um papo gostoso com a gente. E quem está aqui do meu lado agora é o Willy Gregory, que está lançando, está trazendo o trabalho dele aqui para divulgar aqui na Expo. Está lançando o single Naquela Cruz, música linda, 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 de arrepiar mesmo, coisa maravilhosa. E o testemunho de vida do Willy é muito legal, Willy. Puxa, como é legal de ver como tem impactado assim as pessoas e como a gente estava conversando aqui agora, né? Também pela sua casa, né? O seu pai, primos que estão já assim vendo o seu testemunho. E é interessante que assim você tem uma referência muito legal de pai, seu pai, o Peninha, que enfim super conhecido. E depois você também adquiriu uma consciência de paternidade divina, Deus Pai, né? Você, na sua opinião, assim, você acha que a referência do seu pai e a referência que você adquiriu depois de paternidade divina, uma influenciou a outra? Ou seja, quando você se converteu, você olhou para Deus como seu pai e seu pai te ajudou? Ou depois que você se converteu, você olhou para o seu pai também de uma forma diferente? Como que uma se relacionou com a outra? Pergunta maravilhosa, irmão. Eu vou te dizer o que eu creio. Quando eu estou ministrando, normalmente eu falo para as pessoas, quando você imagina Deus, você imagina o seu pai, porque Deus é pai. Mas essa é uma imaginação frágil do que é o Senhor, né? Porque a Bíblia fala que se o seu pai que é mau sabe dar coisas boas, muito mais o pai que está no céu. Mas o nosso pai, ele é mau, ele é imperfeito, ele é pecador, eles erram. E a nossa casa, ela era destruída de alguma forma. Então eu tinha uma imagem meio destruída de paternidade. Meu pai também passou por muitos problemas pessoais. Então a vida lá em casa não foi fácil, não foi fácil. Então eu tive um tempo para Deus começar a reconstruir quem eu era. Quando eu tive minha experiência com Deus de conversão, eu peguei sem querer, né? Sem querer de Deus, o versículo: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E eu entendo que tem duas partes aí. O primeiro é: vinde a mim e tem um alívio. E depois aprendei de mim e encontrareis descanso. E o que eu entendo? Eu aprendi a paternidade divina do Senhor no processo depois. Então você tem um alívio e depois você começa a aprender de Jesus o que é uma real paternidade. Até o meu pai, que depois de se converter, ele teve que aprender isso também. Então eu acho muito importante as pessoas pensarem nisso, né? Que o pai delas não é exatamente a divindade. Eles têm que discernir isso ainda, diferenciar. Você falou sobre o seu encontro com esse versículo da Bíblia sem querer, né? Assim, você, na verdade, como você conta no seu testemunho, você sentiu uma vontade de abrir a Bíblia e pediu a Deus que falasse com você, né? Pediu a Deus que você ouvisse a voz dele de alguma forma, enfim. Foi de uma certa forma espontânea que isso tudo aconteceu para você. Ou seja, foi simples, mas foi sobrenatural, né? Na sua opinião, assim, por que você acha que as pessoas entendem essa questão como complicada? O evangelho é tão complicado, é difícil de acessar, é difícil... Enfim, por que tem sido tão complicado? Quando Paulo está falando com os coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja misticista, excessivamente mística e ao mesmo tempo muito intelectualizada. Então eles se achavam, tá ligado? E é nesse momento que Paulo vai falar para eles não perderem a simplicidade do evangelho. Vai fazer um outro comentário. Vocês não percebem que muitos nobres, muitos sábios, muitos desses não são chamados? Ele está falando para os caras, muitos desses vão se perder porque se estribam no seu próprio entendimento. O evangelho, ele é simples, o relacionamento com Deus é simples. Existem questões complexas no evangelho, mas a relação com Deus é simples. A relação com Deus, quando você vê Paulo pregando, normalmente ele vai falar do quê? Arrependimento de pecado, Cristo na cruz e o reino de Deus se aproxima. Irmão, quando Cristo está falando com Marta e Maria, no final da frase, aquele trecho de Marta e Maria famoso, que a Marta está rodando com muitos serviços e Maria está aos pés de Jesus aprendendo. Ele fala para Marta assim: Marta, muito pouco, ou mesmo uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que é estar aos pés de Jesus, quebrantado. Então eu vou te dizer o seguinte: o evangelho, se a pessoa se quebrantar aos pés de Jesus, o próprio Deus vai salvar, o próprio Deus vai conservar. Ele é mais simples mesmo do que parece. Existe eu creio sinceramente de que as pessoas complicam demais por um coração não tão sincero em buscar a verdade. É simples, aceita, recebe do Senhor, que é maravilhoso. Falando agora aqui sobre a sua música Naquela Cruz,
E ela fala, o que eu entendi é que ela fala sobre a maior prova de amor que a humanidade já viu. Como foi pra você quando você entendeu, adquiriu esse entendimento assim, puxa vida, essa foi uma prova de amor por mim, né, que apesar de eu não merecer, enfim, como é que você olhou pra isso tudo? Eu estava em depressão antes, tinha síndrome do pânico quando eu passei pela minha conversão e eu clamei no meu quarto e tive uma experiência com o Espírito Santo. A primeira coisa que eu senti ali de mim mesmo foi nojo. Tem um texto de Ezequiel, acho que está em Ezequiel 3, que fala que quando o povo visse os seus pecados, eles sentiriam nojo de si mesmo. Porque o que acontece? Ali eu vi a santidade de Deus e percebi o quão pecador eu era, eu me arrependi ali sem saber que precisava me arrepender. Só que ao mesmo tempo eu me sentia amado, aí não batia. Porque eu pensava, como pode Deus amar alguém tão sujo? Eu demorei para entender até o momento que eu deixei de querer entender e recebi. Porque tem muita gente que Deus perdoa, mas a pessoa não se perdoa. E Deus ele nos ama de tal maneira, eu gosto muito de aquele texto de Abraão com Isaac, que Deus manda Abraão sacrificar Isaac. E no caminho Isaac pergunta onde está o cordeiro, ele fala, o cordeiro Deus proverá. E na hora que ele chega para sacrificar Isaac, Deus fala para ele, ó, não faça, né? Vem um anjo do Senhor e fala, não faça, ele olha para trás e tem um cordeiro. O que eu entendo ali naquele texto? Eu entendo o seguinte, Abraão e Isaac, sem Cristo, eles estariam destinados à morte. O destino do homem é a morte. Mas naquele momento, o que Deus fala para ele é o seguinte, você não precisa dar o seu filho porque eu vou dar o meu. Então, é um amor desse tamanho. É um amor, não vou deixar vocês ir, porque eu amo vocês. Então, o que eu posso dizer para as pessoas é o seguinte, para de tentar entender, porque muitas vezes Deus perdoa, a pessoa não se perdoa. Se perdoe, receba o amor de Deus, porque ele é real e aí você vai viver uma vida plena. Para finalizar, deixa uma última mensagem aqui pro pessoal que está assistindo a gente no Portal Guia-me, que está assistindo essa entrevista, e que, olha gente, por favor, acesse Naquela Cruz no YouTube, você não vai se arrepender, não vai se arrepender. Mas deixa uma mensagem para esse pessoal que vai acessar a sua música e que está vendo agora aqui sua entrevista. A obra da cruz é suficiente para a salvação, a redenção dos pecados, o arrependimento. Então nessa canção eu quis cantar a redenção dos pecados. E se eu posso falar alguma coisa, espalhem a mensagem da cruz, porque o que quer essa música pode trazer muita salvação. Então espalhem a mensagem da cruz, salvem vidas, restaurem vidas por meio da mensagem do Evangelho.